Dúvidas dos inscritos. Ricardo, eu aprendi aí no seu canal que existem várias formas de avaliar a resistência ao impacto de materiais plásticos. Agora, no meu caso, para minha peça, qual é a forma que eu devo escolher? Ou se você também tem essa dúvida, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que tem aparecido aqui no canal sobre resistência ao impacto. Eu gravei um vídeo há coisa de um ano atrás, mais ou menos, explicando os diferentes tipos de ensaios para avaliar a resistência ao impacto de materiais plásticos. E a dúvida que aparece é: ok, Ricardo, eu já conheço os vários diferentes métodos para medir resistência ao impacto. Qual eu devo escolher para o meu caso específico? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes de entrar no nosso conteúdo, preciso te lembrar que esse é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Quando você precisa trocar de cor, trocar de material, evitar impurezas, evitar qualquer tipo de contaminação, otimizar o tempo de setup de máquina, parar de perder dinheiro, perder tempo nas operações de limpeza de máquina, os compostos de Purgasa Clean são os seus melhores parceiros e vão te ajudar a otimizar sempre esses processos. Então, se você tem essa situação, precisa melhorar a setup de máquina, limpeza de máquina, entre em contato com o pessoal da Eudrix, solicita a sua visita técnica, a sua amostra e eles vão te ajudar. Os contatos estão na descrição do vídeo também. Mas agora, confere aí como os compostos de Purgasa Clean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Vamos lá então, vamos entrar no nosso conteúdo. E como eu falei, há um tempo atrás, cerca de um ano atrás mais ou menos, eu gravei um vídeo explicando como são os testes de avaliação de resistência ao impacto de materiais plásticos. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder acompanhar esse vídeo e entender quais são os diferentes ensaios padronizados que podem ser aplicados para avaliar a resistência ao impacto de materiais, tá? Agora a dúvida é a seguinte: Ricardo, eu tenho uma peça específica aqui e o impacto, a resistência ao impacto é importante para a minha peça. Como eu posso avaliar o melhor material? Qual que é o teste de impacto mais significativo para eu avaliar na hora de escolher um determinado material e saber se ele vai atender às minhas necessidades? Então eu vou fazer alguns comentários nesse vídeo aqui para ajudar você a decidir qual é o melhor teste de impacto que você precisa utilizar como parâmetro para identificar o material mais adequado para sua aplicação ou se o material tem resistência ao impacto que atenda, potencialmente atenda às suas necessidades. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar e que está lá naquele vídeo que eu mostrei para você é que os testes padronizados de impacto, eles são testes que visam a comparação entre materiais.
tá? A gente não vai ter um resultado num teste de impacto que a gente pode usar diretamente como parâmetro de projeto para uma determinada peça. Então você tem uma peça, digamos, você tem essa pecinha aqui, né? E ela precisa ter uma resistência a impacto aqui na borda. Uma situação hipotética, didática, só para a gente poder trabalhar com algo concreto. Tá? Então ela precisa ter uma boa resistência a impacto nessa aba aqui, né? Nesse sentido, por exemplo. Tá? Uma peça que pode estar sujeita a esse tipo de impacto e a gente precisa avaliar isso daqui. Eu posso fazer uma avaliação, um teste de impacto, por exemplo, impacto Sharpie em um corpo de prova e vou ter lá um valor de resistência a impacto para um determinado material. Esse valor não pode ser utilizado diretamente numa simulação estrutural ou num cálculo estrutural para dimensionar essa peça aqui. Por quê? Porque o resultado vai depender de muitos outros fatores. O próprio design da peça, espessura, a condição em que esse impacto vai ser aplicado, que normalmente vai ser diferente da condição controlada em que o teste foi realizado, temperatura. Então, ele serve para a gente comparar diferentes materiais e ver quais materiais estão em um nível de impacto maior ou menor em função daquela condição que a gente avaliou. Tá? É uma boa referência, é um bom ponto de partida, mas a gente não pode usar esse valor como dado de projeto. Isso é muito importante. Tá? Isso porque a resistência ao impacto, o fenômeno de impacto, é uma das coisas mais complexas que podem acontecer com uma peça plástica. Como eu falei, ela depende de inúmeros fatores, tá? E por isso, cada caso vai ser um caso e uma peça específica, ela pode, mesmo feita do mesmo material, se comportar de forma diferente de uma outra peça que tem um design diferente, feita com o mesmo material. Tá? Então, esse é um primeiro ponto muito importante que a gente precisa levar em conta. Os testes padronizados, eles servem para comparar materiais, mas não podem ser utilizados diretamente como dado de projeto. Dito isso, a gente pode sim ter uma ideia de, em função de como o impacto é aplicado no material no teste padronizado, qual que seria aquele teste que vai representar melhor a nossa peça e, portanto, um material que se destaca mais naquele teste padronizado específico, ele pode, para a nossa peça, ter uma representatividade melhor e pode ser um indicativo de que ele vai se comportar melhor. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, imagina que a gente tem impacto Sharpie e impacto ISO e a gente já viu que eles têm uma forma diferente de aplicar o impacto no corpo de prova. O impacto Sharpie, o corpo de prova está na horizontal, ele vai receber o impacto biapoiado e ele vai receber o impacto aqui no meio desse corpo de prova. Né? Já o impacto ISO do corpo de prova está na vertical, apoiado só em uma das extremidades, a outra extremidade está livre, o impacto vai ser realizado nessa parte superior aqui. Tá? Então, a forma de entregar o impacto para o corpo de prova é diferente e o mesmo material ele pode ir muito bem em um tipo de teste e não ir tão bem no outro tipo de teste, e essa situação se inverte com outro material, e aí a gente tem, então, dependendo de como é a configuração do impacto, resultados diferentes, e, portanto, se a gente tiver um teste que representa um pouquinho mais o que vai acontecer com a nossa peça, pode ser que a gente tome uma decisão mais acertada na hora de escolher o material. Então eu selecionei 3 peças diferentes aqui, para a gente poder fazer um exercício e identificar qual que seria um teste padronizado que poderia ser utilizado para, enfim, determinar um melhor material para cada uma dessas aplicações. Então a primeira é exatamente essa daqui que eu trouxe o exemplo. Né? Então o que a gente tem aqui? Imagina que a gente tenha uma peça que é um recipiente, tá? Ele tem 4 arestas aqui e, digamos também, hipoteticamente, que para o meu caso aqui a resistência a impacto em cada uma dessas arestas aqui seja uma das propriedades importantes que eu precise avaliar para esse material. Tá? Então, analisando essa peça aqui, se você parar e usar um pouquinho a sua imaginação, você vai ver que essa aresta aqui, onde o impacto é importante de ser avaliado, ela está, a princípio, biapoiada, né? Ela tem 2 apoios aqui. Né? Se eu fizer um impacto aqui no centro, né, a tendência é isso aqui defletir nesse sentido aqui, contra esses 2 apoios. Né? Então, nesse caso aqui, um ensaio de impacto Sharpie, por exemplo, pode ser um bom
indicador de resistência. Por quê? O impacto Sharpie está biapoiado também, tá? De novo, o corpo de prova vai ter espessura diferente, a gente pode estar entalhado, não estar entalhado, tá? O impacto aqui, o tipo de ferramenta que vai dar o impacto aqui, seja ele uma ferramenta, um impacto de queda, ou qualquer coisa que seja, ele tem uma geometria diferente do martelo que vai fazer o impacto Sharpie, mas a configuração geral do teste aqui, a configuração geral dessa situação é mais ou menos igual. Uma aresta biapoiada vai receber um impacto aqui mais ou menos no centro e a gente vai ter que avaliar como é que essa região aqui vai suportar o impacto. Então, por exemplo, um impacto Sharpie aqui poderia ser bem representativo e um material que performa melhor no impacto Sharpie aqui vai ter também uma grande chance de performar bem nessa condição. Isso não significa que outros testes padronizados, o próprio impactuais, o impacto de queda de dardo, não possam servir. Na ausência do impacto Sharpie, pode ser que esses outros ensaios tragam alguma informação. Mas, de novo, pode ser que, e aí a gente vai ter uma margem de erro maior, que você utilizando um ensaio que tem uma configuração diferente, você não tenha 100% de certeza de que o material pode, inclusive, inverter a resistência quando numa outra situação, tá? Bom, eu tenho uma outra peça aqui, ó. Imagina esse pedestal, né? Então, pedestal para apoio de celular, bem parecido com o que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo, tá? Essa haste aqui é uma haste plástica, ela está fixa nessa base, que também é uma base plástica, tem um peso aqui para estabilidade, né? Mas são duas peças e essa peça aqui ela está engastada aqui na peça de baixo e eu quero avaliar qual que é a resistência ao impacto dessa torre aqui, né? Eu posso bater alguma coisa aqui, estou andando no escritório e bato um computador, bato alguma coisa nessa haste aqui e, bom, qual que é a resistência, né? Como é que eu posso avaliar qual que é o melhor material para que ela não se quebre com qualquer tipo de impacto? Né? Então, olha só, aqui a gente tem uma peça que está com uma extremidade livre, né? A extremidade aqui de cima está livre e a extremidade aqui de baixo está engastada, está presa. Né? Muito semelhante ao que acontece com o impacto Sharpie, com o impacto ISOD nesse caso. Tá? Então a gente tem um corpo de prova engastado em uma extremidade em balanço e o impacto pode acontecer aqui na parte de cima. Tá? De novo, a configuração geral é mais ou menos parecida. O corpo de prova tem dimensões diferentes. Aqui a gente tem um braço muito maior, então o impacto que ele receba aqui em cima é diferente do impacto que ele receba aqui embaixo. Mas, no geral, a configuração de impacto aqui é bem parecida com o impacto ISOD. Tá? Outra coisa que é muito importante, a geometria aqui é diferente. Isso aqui é um tubo, né? Um tubo oco, e o impacto ISOD avaliado num corpo de prova, com uma espessura simples, maciço, né? Então, assim, é diferente, mas a configuração geral nos indica que o material que vai bem num tipo de impacto ISOD pode ir bem nesse tipo de situação também, tá? E, de novo, não significa que você não possa utilizar resultados de outros testes, mas se a gente for analisar a configuração geral do material, o impacto ISOD, para esse caso aqui, ele poderia ser bem interessante, certo? Bom, quero trazer o último caso aqui como exemplo para a gente discutir. Então, o último caso que eu trago é, por exemplo, essa peça aqui, uma bandeja, tá? Então, uma bandeja, uma geometria muito simples, né? E que tipos de impacto ela pode sofrer? Bom, alguma coisa pode cair aqui na parte de cima da bandeja e ela pode se romper. Ou essa bandeja ela pode cair no chão e acontecer algum tipo de problema de quebra também. Então, esses dois exemplos são exemplos de impactos que podem ser aplicados a essa peça aqui. Então, alguma coisa, estou lá com essa bandeja na mesa e o prato cai aqui em cima, né? O prato que eu vou utilizar na refeição cai aqui em cima, né? E aí, qual que é a possibilidade dela se romper? Ou eu estou andando com a bandeja ali, ela escorrega da minha mão e vai cair no chão e pode se quebrar. Então são dois exemplos de situação que podem acontecer com essa bandeja. Bom, nesse caso aqui, eu não diria que nem o impacto ISOD nem o impacto Sharpie são totalmente representativos. É óbvio que a gente poderia utilizar esses dados para fazer uma avaliação de qual que é o material que vai se comportar melhor nessa aplicação aqui, tá? Mas
Dada essa configuração de como o impacto vai ser aplicado aqui, uma forma de se fazer eu poderia, ao invés de usar impacto AISO, impacto Sharpie, poderia usar, por exemplo, o impacto por queda de dardo, tá? Onde eu vou ter uma massa metálica normalmente, né, conhecida, a uma determinada altura e que vai ser solta livremente, a gente vai deixar que ela caia livremente até impactar essa peça aqui e a gente vai avaliar como é que vai ser o comportamento de quebra do material, né? Se ele vai quebrar, se ele não vai quebrar, se ele quebrar, se é uma quebra frágil, uma quebra dúctil, né? Se ele solta estilhaços, a gente pode avaliar tudo isso daí. Existem até algumas formas de você quantificar esse tipo de ensaio, tá? E um outro teste poderia ser exatamente o drop test, ou seja, determinar algumas formas, né? Então eu vou determinar uma altura padrão. Qual que é a altura que normalmente uma pessoa vai andar com essa bandeja? 90 centímetros, 1,10 m. Vamos colocar essa bandeja nessa altura, eventualmente até com algum tipo de carga aqui em cima para simular alguma coisa que esteja sendo carregada e vamos deixar ela cair. A gente pode deixar ela cair retinha, a gente pode deixar ela cair na vertical, a gente pode deixar ela cair em ângulo e avaliar diversos tipos de queda ou de drop test, teste de queda, realmente para avaliar qual que seria o melhor material. Tá certo? Então, essas são algumas ideias de que você pode tirar para escolher qual que é o melhor teste. E volto a frisar, isso não significa que o teste de impacto ISOD não possa ser usado nessa condição aqui, ou nessa condição aqui, o mesmo para o impacto Sharpie, o mesmo para o impacto de queda de dardo. Tá? A questão é que pode acontecer, embora normalmente um material que vai bem em um tende a ir bem no outro, tende a ir bem... Pode acontecer de que para alguns materiais, para algumas configurações, ele, comparado com outros, esteja melhor no ISOD e o outro pior no ISOD, e quando a gente vai para o impacto Sharpie, essa condição se inverta. E aí pode ser que para uma determinada aplicação você possa fazer essa escolha de forma mais acertada. O último ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, o que você pode fazer também, independente do ensaio que você escolha, é criar uma correlação. Ou seja, você tem um teste, um resultado de teste padronizado, seja ele ISO, Sharpie, queda de dardo, drop test, e você vai ter um valor ali numérico para resistência ao impacto desse material. Você vai ter o resultado de teste de impacto na sua peça. Eu vou impactar a minha peça e vou quebrar a minha peça na condição real, tá? Com aquele material que eu tenho os dados de resistência ao impacto. E eu vou fazer uma correlação, vou testar vários e vários corpos de prova, vou testar várias e várias peças feitas com esse material, avaliar os resultados e eu vou ter uma correlação. Quando um material no teste de impacto ISOD apresenta uma resistência de 10, na minha peça ele apresenta uma resistência satisfatória. Eu aprovo ele. Tá? Abaixo de 10 eu sei que a minha peça vai começar a quebrar num nível que não é aceitável para a minha especificação. Tá? Então você consegue fazer essa correlação e eu tenho muitos clientes que fazem esse tipo de correlação. Medem o corpo de prova e ele já sabe, por testar inúmeras e inúmeras situações diferentes, que quando no teste padronizado a gente obtém um determinado valor, qual que é o comportamento esperado para a peça na geometria correta, na forma correta de aplicar o impacto, nas condições ideais que vão acontecer e reais que vão acontecer no dia a dia dessa peça. Certo? Então aqui eu quis trazer alguns pensamentos, algumas ideias para você de como é que você pode escolher o teste de impacto que você vai utilizar para fazer a avaliação do melhor material para a sua aplicação. Certo? Eu queria ouvir a sua opinião, o que você achou dessas ideias, faz sentido para você, não faz sentido? Você tem algum outro método para avaliar resistência ao impacto e escolher o teste que você vai utilizar na hora de selecionar materiais? Deixa o seu comentário aqui embaixo, manda também as suas impressões, como esse vídeo aqui ajudou no seu dia a dia, que insights ele trouxe, que problemas ele ajudou a resolver, e outros assuntos que você queira ver tratados aqui no canal, para eu preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!